Olá, pessoal! E agora vamos falar sobre o aspecto de quincúncio. Este aspecto, ele tem esse símbolo aí que está aí para vocês na tela. Ele não é considerado por alguns astrólogos os principais aspectos da astrologia. Então, para alguns, ele é considerado um aspecto menor. Só que tem alguns astrólogos que consideram esse aspecto muito importante e colocam ele dentro da classe dos aspectos maiores da astrologia, que são os aspectos mais importantes. Este aspecto ele também é conhecido como quincuncy e também como inconjunção. E se vocês lerem livros em inglês, vocês vão encontrar mais esse termo, inconjunção. E esse aspecto, ele é um aspecto muito forte e ele traz uma certa dificuldade, então ele é tenso, porque como eu falei no vídeo, quando eu fiz a astrologia simplificada, que eu fiz uma analogia com os idiomas, e que eu falei que o quincúncio era como se fosse duas pessoas falando línguas completamente diferentes e tendo que se comunicar de alguma forma, tendo que se virar. É mais ou menos isso que acontece com o quincúncio. E o quincúncio ele faz um ângulo de 150 graus. E ele trabalha com signos que não têm nada a ver, que não têm afinidade nenhuma, por exemplo. Se a gente fala de Touro e Sagitário. São dois signos que não têm nada a ver. Touro é mais caseiro, precisa de segurança, não é nada aventureiro. É calmo, é tranquilo. Já Sagitário não. Sagitário é um signo livre, espontâneo. É um signo que precisa de liberdade, que não fica preso a nada nem a ninguém. Então a gente vê aí que existe uma inconjunção realmente, né? Que não existe nada afim. E não é só isso, não é só os arquétipos que não se compreendem bem, mas também as qualidades que são sempre muito diferentes, as qualidades são diferentes, então a gente vê a qualidade de Touro é fixo e a qualidade de Sagitário é mutável. E também os elementos não têm nenhuma afinidade, ou seja, o elemento terra e o elemento fogo. A terra, né, abafa o fogo. Vamos pegar um outro exemplo, Câncer e Aquário. Câncer é um signo super caseiro, que precisa muito de afirmação, que é muito afetivo, que é muito carinhoso, que cuida dos outros, que precisa ser amado e que precisa amar, que é apegado ao seu passado e às suas lembranças. Câncer se prende ao passado, Aquário se volta para o futuro. Aquário está totalmente fora do presente, geralmente eles estão à frente do seu tempo. Aquário é um signo mais frio, é um signo que não tem muito esse nhenhenhê, não tem muito esse lado emocional. Esse signo é mais prático, esse signo é mais científico, é mais racional, enquanto Câncer é emocional. Então, os arquétipos não têm nada a ver, eles simplesmente não se entendem. E a mesma coisa acontece com as qualidades. Câncer é um signo cardial e Aquário é um signo fixo. E os elementos também não batem. O elemento de Câncer é água e o elemento do signo de Aquário é ar. Ar e água simplesmente não atribuem nada um ao outro, praticamente. Então, quincúncio é isso, é um desencontro mais ou menos, né? É um desencontro, é em conjunção, né? É um desencontro. Conjunção é quando existe um encontro, quando um está pertinho do outro, quando os dois estão ali trocando muita informação juntos. Já o quincúncio é uma inconjunção, é um desencontro, como se fosse um encontro de tribos completamente diferentes que falam e fazem coisas completamente diferentes, e o desafio deste aspecto está justamente aí. É aprender a lidar com o jeito do outro. Esse aspecto é um aspecto que ensina muita coisa. É como se a pessoa não soubesse nada a respeito de algo e o quincúncio vem para poder ensiná-lo, para poder mostrar algo novo para ambas as partes. É como se tivesse uma terceira parte ali, um grande mestre que falasse assim para as duas partes. Você vai aprender um pouco com Câncer e Câncer você vai aprender com Aquário. Vocês dois vão ter que se virar para um aprender a cultura, a linguagem, seja o que for do outro. Se na tribo de Câncer se trabalha o lado emocional e na tribo de Aquário se trabalha o racional, então Aquário vai ter que aprender a lidar com as emoções e Câncer vai ter que aprender a lidar com a razão. Então, quando uma pessoa tem um quincúncio no mapa dela, ou essa inconjunção no mapa, mostra exatamente isso, que vai ter que acontecer um esforço da pessoa para aprender algo novo. É onde se aprende algo novo. E nem sempre aprender algo novo é bom.
porque é algo completamente diferente. É aquela história do aluno na escola. Se o aluno gosta de matemática e detesta história, ele vai detestar ir para aula de história. E ele vai adorar ir para aula de matemática, ou vice-versa. Aquela pessoa que gosta de ir para aula de artes, que ama artes, mas detesta matemática, imagina, essa pessoa sente um prazer enorme estudando artes, fazendo desenhos, mas quando vai para a aula de matemática fica ali insegura porque não se afina com aquela coisa. Ela não se sente em casa, não se sente à vontade com aquele tema, com os números, com a lógica, com o racional. Então é mais ou menos isso. Se você tem um quincúncio no seu mapa, é isso que acontece. Precisa ter muita criatividade, assim como a quadratura, que precisa criar uma terceira coisa, o quincúncio também precisa dessa criatividade. Mas a pessoa com quincúncio precisa ser criativo para poder compreender a mensagem dos dois lados. Então, quando a pessoa ela tem esse aspecto no mapa dela, ela precisa ser criativa no sentido de quando que eu vou utilizar esta energia? Porque o quincúncio não é uma energia que exige de você o tempo inteiro como a quadratura. O quincúncio ele tem momentos. É como se fosse ir para a aula mesmo de matemática. Você tem o dia inteiro de aulas, você tem aulas de vários assuntos, mas tem um momento reservado para aula de matemática, por exemplo, que você detesta. Então, o quincúncio, ele tem um momento dele atuar. Em alguns momentos ele te incomoda. Em alguns momentos você tem que encarar a aula de matemática 2 vezes, 3 vezes na semana. Então, a pessoa que tem o quincúncio no mapa, ela precisa saber quando que essa aulinha de matemática começa a atuar na vida dela. E quando começa a atuar na vida dela, como que essa pessoa tem que trabalhar para lidar com esse aspecto, com essa dificuldade de aprender, por exemplo, matemática? Então, muitas vezes se parece realmente com uma aula. Se você tem aula de matemática e você não se prepara para aquela aula, quando tiver aula novamente, você vai ficar boiando. Agora, se você se adianta no assunto, se você lê o livro antes, se você tenta se encontrar no assunto, se você tenta fazer os exercícios antes do professor explicar aquela nova matéria, ou se você faz uma pesquisa na internet, ou se você pergunta para um amigo, ou para um pai, ou para alguém que entenda de matemática, quando você chega na aula para aprender aquele assunto, você já está meio familiarizado com aquele assunto. Então, o quincúncio, ele pede isso. Ele pede para que você seja criativo, para que você tenha o pulo do gato, para que você se prepare para aquela aula difícil, para aquela situação que você não tem afinidade, porque de tempo em tempo o quincúncio vai bater na sua porta e vai exigir de você que você faça alguma coisa a respeito dessa energia. Ou seja, que você saiba lidar com um aspecto que tem no seu mapa, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um quincúncio entre Câncer e Aquário, essa pessoa vai ter que largar o seu lado emocional e de vez em quando ir para o seu lado lógico. Às vezes sair do passado e procurar pensar um pouco no futuro. Então, quando o Aquário bater na porta e falar assim, olha, para cá que você tem que vir agora, a pessoa já está meio pronta para lidar com aquela situação. Ah, eu já fiz esse exercício antes, eu vou fazer assim. Então, a pessoa precisa ter muita criatividade para poder lidar com essa situação. E isso é o quincúncio. Então, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, aqui nós temos um quincúncio acontecendo, é esse aqui o símbolo, tá? Tem 2, na verdade, né? Um tá vindo aqui para o eixo nodal. O eixo nodal, ele não aspecta, ele só recebe os aspectos. E aqui tá vindo um de Lua para Urano. Urano está em Áries, Lua está em Virgem. Áries traz o elemento fogo e Virgem o elemento terra, ou seja, não há afinidade, a terra abafa o fogo. Aqui nós temos uma qualidade cardial e aqui nós temos uma qualidade mutável, então as qualidades não se afinam. E os signos não têm afinidade nenhuma também. Enquanto Áries é um signo de iniciativa, de ação, de atitude, de explosão, de impulsividade. É um signo agressivo, que geralmente pensa em si mesmo, olha para os próprios pés. E nós temos Virgem aqui, que é aquele que está pronto para servir, está sempre voltado para os outros, trabalha em equipe, pensa antes de agir, age com certa cautela e cuidado. É uma energia que lida com a lógica, é metódica, é detalhista. Áries não olha detalhe nenhum. Áries abaixa a cabeça, olha para os próprios pés e corre. Virgem não. Virgem olha para todos os detalhes ao seu redor, para todas as pessoas, destrincha a situação, compreende tudo e aí sim age. E age sempre para servir a todos. Áries serve a si próprio, Virgem serve aos outros. Então aqui nós temos um quincúncio.
Então, esse aspecto que está acontecendo hoje aqui, para nós, ele traz essa inconjunção, esse sentimento de, ao mesmo tempo que eu estou meio irritado porque eu quero, tô com Urano ali, né? Eu quero agir, eu quero revolucionar, eu quero mudar, eu quero me transformar. Eu tô cansado de ser como eu era. Está completamente inquieto. Vem a Lua e fala assim: calma, não, vamos olhar os detalhes, vamos analisar tudo antes. Não, tem que parar e ficar mais tranquilo. As coisas têm que sair bem feitas. Não sai por aí fazendo de qualquer jeito, não. Vamos fazer as coisas bem feitas. Ah, mas eu não estou aguentando isso. Eu preciso sair, eu preciso ir para a rua, eu preciso me sentir livre. Não, mas a gente tem que terminar as nossas obrigações, porque a gente tem as nossas obrigações no nosso dia a dia, a gente tem responsabilidades. Não, mas eu quero ir, eu preciso de ar, preciso de liberdade, me dê liberdade. Liberdade, liberdade, liberdade. E aí fica essa comunicação meio truncada entre esses dois, né? E lembrando, quem é que está aspectando quem? Quem é que está recebendo mais o aspecto? É o planeta mais rápido, a Lua. Então, quem está recebendo essa inconjunção aqui é principalmente a Lua. Então, o que essa Lua precisa fazer? Essa Lua precisa entender que ela vai sentir essa necessidade de liberdade, ela vai ter uma inquietude interna, ela vai estar extremamente impulsiva, elétrica, a 1000 por hora, meio irritada até, porque ela está recebendo essa energia de Urano em Áries. Está recebendo aqui. Então, esse mapa, pertencendo a uma pessoa, no horário que ela nasceu, por exemplo, alguém que nasceu às 13h50 do dia de hoje, vai ter esse aspecto aqui para o resto da vida. Vai sempre ter que lidar com essas duas energias aqui, com essa inconjunção, com esse quincúncio. Então, de tempo em tempo, essa energia de Urano em Áries vai incomodar essa Lua. Vai falar assim: peraí, deixa de ser tão metódico, deixa de ser tão detalhista. Se liberta um pouco, age às vezes por impulso, revoluciona às vezes. Para de ficar pensando e calculando tudo, seja original, por favor. Então vai ficar aquela situação. E a Lua, e a pessoa vai ficar assim: não, peraí, mas eu preciso cumprir as minhas tarefas. Então essa pessoa, por exemplo, quando ela sentir: eita, estou ficando inquieta, estou querendo liberdade demais, estou ficando irritada com os outros, já não estou tendo tanta paciência para ajudar e servir os outros, é porque Urano está atuando neste quincúncio aí. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar para ele. Essa pessoa, ela tem que entender que ela vai ter que lidar com essa energia de Urano. Então, às vezes, ela vai ter que se libertar, não ficar tão presa aos detalhes, que vai ter que agir com originalidade, vai ter que agir com espontaneidade. Vai ter que, às vezes, parar de pensar nos outros e pensar em si. E tudo isso trabalhado na Lua, que lida com o emocional da pessoa, com as questões íntimas e internas dela. Agora, se esse aspecto lida com a mãe, vamos supor. Então, de tempos em tempos, essa mãe vai cutucar essa filha, vai falar assim: para de ser assim. Por que você é tão passiva? Por que você é tão yin e não é tão yang quanto eu? Você tem que ser autêntica, você tem que ser verdadeira com quem você é. E aí a pessoa pode ficar com aquela sensação de: poxa, será que eu sou tão estranha assim? Será que eu tenho que seguir esse conselho? Será que eu não tenho? Será que eu sou tão errada? Será que eu sou tão estranha? Porque ela está recebendo esse feedback, por exemplo, da mãe. Isso são só exemplos simples, como eu sempre faço aqui nos aspectos, tá? Mas então, o aspecto de quincúncio é isso. A gente precisa saber lidar com essas duas energias. Vão ter momentos que você vai estar completamente voltado à Virgem, vai estar meticuloso, mais criterioso, vai ser mais detalhista, e quem é detalhista precisa de tempo para poder analisar as coisas, enquanto vão ter momentos em que você vai estar completamente inquieta, vai querer agir por impulso, ser muito espontânea, ser muito original, não tentar fazer modelo nenhum para ninguém, olhar para si própria e esquecer os outros. E a pessoa tem que entender que ela traz essas duas energias aqui. E ela precisa saber lidar com a energia que não bate muito bem com aquilo que ela sente. E aí é simplesmente aprender a lidar com isso. Conforme o tempo vai passando, a gente vai aprendendo a lidar com esses quincúncios nossos de cada dia. Tá bom, gente? Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco sobre esse aspecto. E agora sim, no próximo vídeo eu vou fazer o aspecto de oposição. Porque eu estou seguindo os graus, né? Eu comecei com 0 grau, conjunção, 60 graus, sextil, 90 graus, quadratura, 120 graus, trígono. E os 150 graus vem antes dos 180, então é o quincúncio. Lembrando que pode ser quincúncio, quincunce ou em conjunção.
tá bom? Então nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau. Então, gostaram do vídeo? Se você gostou do vídeo, você vai me ajudar muito dando um joinha aqui, avaliando o vídeo. Você também pode me ajudar bastante compartilhando com seus amigos nas suas redes sociais e também comentando aqui embaixo, dando a sua opinião a respeito do vídeo que você acabou de ver. Corre lá também na fanpage do Encontros Astrológicos e curte a página, porque ali eu coloco algumas coisas extras, além dos vídeos. E se você ainda não se inscreveu no canal, tá vendo esse linkzinho aqui, inscreva-se? Clique aí e se inscreva no canal. Faça parte dessa comunidade. Venha encontrar a gente aqui nos nossos encontros astrológicos. Aguardo vocês, tá bom? Lembrando que aqui do lado, nesse izinho que vocês estão vendo aí em cima, se você está no celular, é só clicar na tela do celular que esse izinho vai aparecer. Se você está no computador de mesa, é só você passar o mouse e clicar o mouse em cima da janela do vídeo que vai aparecer esse izinho. Nesse izinho, você clicando em cima dele, vão aparecer todas as opções de vídeos que eu indico para vocês assistirem e que tem relação com esse vídeo que vocês acabaram de assistir, tá bom? Bom curso para vocês e a gente se vê nos nossos encontros astrológicos. Até lá!